Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 211 e recompensas abundantes. 2 semanas se passaram desde o incidente no treinamento ao ar livre. Souta finalmente acordou do coma. Souta se separou de Yuko e tirou o talismã de transmissão. Ele lembrou que não tinha mana em sua condição atual, então ele olhou para Lumilia e perguntou: posso pegar sua mana emprestada por um tempo? Para quê? Lumilia ligeiramente inclinou a cabeça. Eu não consigo ativar este talismã sem ter nenhuma mana, então eu preciso da sua. Souta explicou a ela o que iria fazer e Lumilia concordou com ele depois de ouvir suas palavras. Ele rapidamente segurou sua mão e a viu olhando para suas mãos com uma expressão atordoada. Ele apertou a mão e perguntou: o que há de errado? Nada. Lumilia balançou a cabeça às pressas. Ela então respirou fundo para se acalmar. Depois de alguns segundos, Souta sentiu sua mana entrando em seu corpo. Ele apressou-se a colocar a mana no talismã de transmissão antes que desaparecesse em seu corpo. O talismã emitiu uma luz amarela fraca indicando que ele ativou. Jimmy. Sou eu, Souta. Souta disse ao talismã de transmissão. Souta. Souta. É você mesmo, Souta? Quando você acordou? A voz alta de Jimmy ecoou por toda a sala. Souta tricotou as sobrancelhas e disse: vá, baixe sua voz. Eu vou te dizer que eu acabei de acordar, mas eu tenho uma pergunta para você. Jimmy inalou profundamente do outro lado do talismã. Depois que ele se acalmou, ele disse: ok, me diga a sua pergunta. O que aconteceu com a equipe que eu formei em sua corporação? Além disso, você pode dizer a eles que eu vou encontrá-los em 2 dias? Eu preciso resolver algumas coisas primeiro. Souta falou normalmente enquanto olhava para Lumilia. Ele não sabia se já tinha contado a ela sobre isso ou não. Sobre isso. Eu já disse a eles o que aconteceu com você, então eles estavam esperando por você para vir aqui e começar a expedição. Jimmy falou com eles através do talismã. Estou bem agora para que você não tenha que se preocupar, eu continuarei a expedição, pois não quero mais atrasá-la, disse Souta a ele. A expedição na Floresta da Luz Eterna foi muito importante para ele. Ele seria capaz de completar o item universal chamado Brinco da Alma de Sangue. Ele se tornará seu As em um futuro próximo. Além disso, ele começará a cumprir os requisitos para sua evolução e a evolução de Yuko. A terceira evolução foi um ponto de virada para cada monstro. Uma vez que eles atinjam este nível, eles se tornarão verdadeiros monstros. Além disso, os demônios começarão a aparecer aqui nos próximos meses. Souta explicou ao Jimmy o que aconteceu com ele. Ele não incluía as coisas que o Instituto escondia do público, mas com a conexão de Jimmy, ele tinha certeza que Jimmy sabia sobre a aparição dos pecados capitais. Depois que ele terminou de falar com Jimmy, Souta viu a expressão confusa de Lumilia. Parece que ela não sabia que a expedição deles incluía os aventureiros da Corporação Lane. Eu vou te contar sobre isso, e Souta suspirou e ele lentamente explicou a ela. Ele não deixou nada quando contou tudo a ela. Eu vejo. Então, em outras palavras, vamos para a Floresta da Luz Eterna com eles. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Sim, essa é a essência disso. Souta olhou para a janela e perguntou: onde estão Brian, Lynn e Alice? Além disso, Brando? Eles? Eles estavam no instituto. Eu ia faltar às aulas hoje para cuidar de você. Lumilia respondeu a ele. Temos comida aqui? Souta perguntou a ela como ele estava com fome. Seu corpo inteiro estava coberto de ataduras. O cheiro dele era muito ruim.
Ele adivinhou que ninguém se atreveu a lavar seu corpo. Não, mas não se preocupe, eu vou cozinhar algo para você, disse Lumili às pressas antes de se levantar e sair da sala. Souta observava de volta antes de olhar para o rabo azul balançando. Ele subconscientemente estendeu a mão para agarrá-la, mas rapidamente recuperou a compostura, então ele parou. Bem, é hora de verificar as recompensas que recebi desse incidente, disse Souta enquanto focava sua atenção na interface em sua visão. Ele viu várias notificações em seu sistema. Você completou a missão. Você quer receber as recompensas? Sim ou não? Sim. Souta disse em sua mente sem hesitação. Jim. Processando sua nota. Processamento concluído. Você recebeu nota S. Calculando as recompensas. Jim. Cálculo concluído. Você recebeu 2 cartas de subida de nível, 2 cartas de nivelação de habilidade, 300.000 experiência, 40 pontos de atributo livre, 15 pontos de habilidade e uma carta de habilidade única que permite usar uma vez a habilidade Feron. Jim. Você recebeu 10 pontos de habilidade por derrotar um inimigo 20 níveis mais alto do que você. Você recebeu 10 pontos de habilidade e 2 cartas aleatórias por derrotar um inimigo 40 níveis mais alto do que você. Souta ficou chocado quando viu as recompensas que recebeu. Ele não ficou surpreso com o fato de ter recebido toneladas de experiência, pontos de atributo livre e pontos de habilidade. Ele ficou surpreso com o fato de ter recebido as cartas como recompensa. As cartas foram implementadas na versão 2 do jogo. Não deveria ter aparecido aqui na versão 1. Ele tricotou as sobrancelhas e esfregou o queixo. Ele ponderou como isso aconteceu. Ele não conseguia pensar em nenhuma razão, exceto por sua pontuação na classe S na missão. A missão era lutar contra os oficiais de 6 círculos dos pecados capitais e salvar os alunos da morte. Ele adivinhou que ninguém conseguiu desencadear essa missão no jogo. Mesmo que o acionassem, o fato de que o limite de nível da versão 1 era nível 20 restringiu o poder dos jogadores. Talvez seja por isso que ninguém conseguiu uma nota S em uma missão tão difícil quanto esta. Talvez, todas as funções do jogo da versão 1 até a mais recente já estavam no sistema. Ele só precisava explorá-lo. Se esse for o caso, então ele seria capaz de receber essas recompensas ou se ele completasse alguma condição ou assim como no jogo. As recompensas o que ele mencionou foram as cartas. Havia várias cartas de diferentes tipos. A carta de subida de nível. Um tipo de carta que aumenta o nível do jogador em 1. A carta de nivelação de habilidade. Assim como o nome desta carta, aumenta o nível de qualquer habilidade do usuário. A carta de habilidade única. Permitir que o usuário pegasse emprestado a habilidade que foi escrita na carta por um determinado período sem qualquer reação. A carta de habilidade. Era diferente da carta de habilidade única. Também era diferente do livro de habilidades físicas do mundo. Ele poderia usar para aprender a habilidade que foi escrita nele sem usar quaisquer pontos de habilidade. E aquelas cartas de realização que tinham propósitos diferentes. Essas cartas podem ser adquiridas completando uma missão difícil, missão secreta, missão em cadeia, algumas conquistando masmorras de nível alto, etc. Havia toneladas de maneiras de adquirir essas cartas, mas todas elas eram difíceis e precisavam de grande esforço para realizar uma missão. Ele recebeu 2 cartas aleatórias derrotando um oponente 40 níveis acima dele. Foi uma conquista, por isso que Souta recebeu cartas e pontos de habilidade. Ele também seria capaz de receber recompensas uma vez que ele conseguiu limpar suas primeiras masmorras de nível alto. Havia toneladas de maneiras e Souta lentamente vai adquiri-las uma por uma. Matar alguém 40 níveis mais alto do que ele não seria possível em níveis mais altos. Souta só poderia fazê-lo por causa do poder da poção de monstro. Na verdade, a poção de monstro se tornaria ineficaz para ele uma vez que ele alcançasse a 3ª evolução onde ele poderia adquirir o poder do Feron.
Os efeitos colaterais de beber 2 poções de monstros foram violentos e extremos. Ele sentiu que não queria mais experimentar isso. Ele teve sorte de ser um monstro e os efeitos colaterais não foram tão severos quanto os de humanos e demis. Souta recebeu um total de 35 pontos de habilidade e foi uma grande colheita para ele. Ele ainda tinha 7 pontos de habilidade, então ele tem um total de 42 pontos de habilidade, incluindo o que ele recebeu hoje. Parece que Brian, Brando e Lumilia completaram algumas missões enquanto ele estava fora. Seu feitiço bola gravitacional era nível 4. Ele melhorou quando lutou com aqueles oficiais de 6 círculos. Os pontos de habilidade que ele precisava para nivelá-lo até 10 eram 45. Ele só precisava completar uma missão Rank C na guilda de aventureiros para ganhar 3 pontos de habilidade. Assim, seu caminho para a classe intermediária estava próximo. Ele se tornaria um mago da batalha em breve. Um mago da batalha era uma classe superior à de um mago. Uma classe era como um monstro. Tinha caminhos de evolução diferentes, mas, no caso da classe, era chamado de classe superior. Mago tem diferentes caminhos de classes superiores. Um deles foi o mago da batalha, que Souta mais conhecia. Era uma classe que tinha experiência em usar feitiços em combate a queima-roupa. A classe feiticeira era uma classe superior de mago que não usava um círculo mágico para lançar um feitiço. Em vez disso, eles estavam usando o poder das palavras para criar um feitiço. Resumindo, eles estavam cantando. Há também uma classe de mago de elite. Uma classe superior de mago com o mesmo padrão de um mago normal. A única diferença era que o poder de um feitiço era muitas vezes maior do que um mago normal. Esse caminho também leva ao caminho da classe arquimago. Mas Souta não queria outra classe, pois não estava familiarizado com elas. Ele ainda queria se tornar um mago de batalha, pois conhecia esse caminho como a parte de trás de sua mão. Baseado em seu progresso atual, ele se tornará uma batalha na Floresta da Luz Eterna e se tornará o lugar onde ele poderia testar seu poder. Souta não podia deixar de sorrir enquanto pensava nisso. Capítulo 212 E Goblin Corruptor Mutante. Na verdade, Souta já poderia subir seu feitiço para o nível 10 com a ajuda das cartas de nivelamento de habilidade que ele recebeu. Ele só não fez isso porque pensou que seria um desperdício usá-lo neste momento. Ele seria capaz de melhorar sua classe a qualquer momento. Souta esfregou o queixo enquanto pensava na razão pela qual ele iria adiar a promoção de sua classe. Ele poderia fazê-lo agora e sua força aumentaria muito mesmo que ele não pudesse usar mana no momento. A classe mago de batalha era totalmente diferente da classe mago. Uma classe de magos não poderia esperar para derrotar uma classe de batalha. O poder de fogo e os atributos gerais foram maiores do que os da classe mago. Além disso, Souta seria capaz de ganhar a habilidade de um mago de batalha em sua árvore de habilidades. Habilidades, como artes de combate que estava relacionada com a batalha de sua especialidade. Essas artes de combate ajudariam muito Souta agora que ele não podia usar mana. Eu vou pensar sobre isso mais tarde. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Depois de clarear sua mente, ele olhou para o seu corpo. Ele pegou as ataduras, que estavam enroladas em torno de seu corpo, e rasgou-as. Os pedaços das ataduras espalhadas ao seu redor dele lentamente caiu sobre a cama. As feridas que ele recebeu em sua luta quase se foram. Suas habilidades de recuperação chocaram a todos, incluindo Barga e aqueles professores poderosos do instituto. Seus ferimentos eram graves e ele estava prestes a morrer naquele momento se Barga não o tratasse a tempo. Dezenas de seus ossos quebraram em vários pedacinhos, sua pele foi arrancada, seus músculos foram rasgados, suas células estavam morrendo uma a uma, e sua reserva de mana quase quebrou. Tudo isso foi por causa dele ter tomado 2 poções de monstro. Na verdade, alguns professores perderam a esperança nele por causa de seus danos internos. Mesmo que seus ferimentos externos tenham sido fechados, os ferimentos que ele recebeu lá dentro eram muito graves.
Mas nenhum deles esperava que sua capacidade de recuperação fosse excepcional. Dia após dia, suas feridas estavam cicatrizando por conta própria. Eles não sabiam que a capacidade de recuperação de Souta aumenta em 5 vezes quando ele está descansando. Essa é uma das razões pelas quais ele acordou em apenas 2 semanas enquanto outras pessoas levariam 1 mês ou 2 antes de acordarem. Às vezes, eles morriam assim. Souta não ficou chocado com isso. Em vez disso, ele ficou chocado quando viu suas mãos. A cor de suas mãos era a mesma da cor de sua pele, verde escuro. Como? A cor de suas mãos era para ser preto com veias vermelhas. Mas agora, voltou ao seu tom de pele normal. Souta olhou apressadamente no sistema e descobriu que ele não tinha mais a habilidade de peculiaridade e corrupção. O que apareceu na característica foi a habilidade de traço resistência corporal à alta energia. Isso significa que seu ataque básico voltaria ao normal. O aumento de 100% no dano foi uma grande ajuda para ele em sua batalha. Ele não seria capaz de matar facilmente aqueles monstros se ele não tivesse essa habilidade de peculiaridade. Mas agora a habilidade de peculiaridade e corrupção se foi assim. Souta olhou para sua raça e viu que ela mudou. Raça, um Goblin corruptor, mutante. Ele sofreu mutação durante sua batalha com os oficiais de 6 círculos ou por causa dele ter bebido de 2 poções de monstros. Beber 2 poções de monstros era a resposta que ele estava procurando. Por causa do forte férron que se infiltrava em seu corpo naquela época, suas células, ossos e músculos foram destruídos. Um Goblin corruptor normal não poderia lidar com o poder do férron mesmo que seja um monstro. Havia uma razão pela qual os monstros de segunda evolução não tinham um orbe de monstro. Mas a habilidade regenerativa de Souta superou as expectativas de todos. Seus músculos e células em seu corpo sofreram mutação para se adaptar à energia superior conhecida como férron. Ele construiu uma resistência corporal à alta energia que poderia protegê-lo da supressão do férron e mana de criaturas de nível alto. Não só isso, de alguma forma aumentou seus atributos gerais por uma grande margem. Não é ruim, e Souta murmurou enquanto olhava para suas estatísticas. Nome, Souta Yeshi. Raça, Goblin corruptor, mutante. Nível, 30. Classe, mago de rank 3, e escuridão. Saúde, 926 de 926. Vigor, 483 de 483. Mana, menos 1049 de 1110, gravemente danificado. Força, 589, 429 mais 60. Agilidade, 540, 340 mais 200. Destreza, 527, 327 mais 200. Inteligência, 480, 420 mais 60. Vitalidade, 473, 463 mais 10. Ponto de atributos livre, 44. Habilidades, corrida nível 4, apunhalar nível 4, maestria de armas, manipulação de mana nível 4, velocidade felina nível 3, caminhada no ar nível 2, fortalecimento muscular triplo nível 3, conceder habilidades ao animal de estimação nível 2, ressonância com o animal de estimação nível 2, aumento de transferência nível 2. Feitiços ou bola de fogo nível 1, disparo de gelo nível 1, luz de cura nível 1, impulso de agilidade nível 1, impulso de força nível 1, deslizamento de lama nível 1, restrição sombria nível 10, estaca sombria nível 1, bola sombria nível 10, bola gravitacional nível 4. Peculiaridades, corpo extraordinário, visão noturna. Habilidade de peculiaridade, corpo resistente à alta energia. Bênçãos, bênção do grande. Habilidades de equipamento colhedor de almas, imunidade a feitiços de Tier 1. Pontos de habilidade 42. Souta ficou encantado quando viu o enorme aumento de seus atributos. O fato de que ele se tornou um Goblin corruptor mutante estava fora de suas expectativas.
Nunca se passou pela sua mente que ele se tornaria uma espécie mutante. Algumas de suas habilidades também se nivelam. Sua corrida tornou-se nível 4, sua velocidade felina tornou-se nível 3, seu fortalecimento muscular triplo também se tornou nível 3, sua ressonância com animal de estimação tornou-se nível 2, e por último, seu aumento de transferência tornou-se nível 2. Todas as habilidades acima inesperadamente subiram de nível após sua batalha com os oficiais de 6 círculos. Com isso, sua proeza de combate aumentou mais uma vez. Souta não tinha nenhum problema, exceto que ele não podia usar sua mana por enquanto. Seu nível também aumentou a partir da enorme quantidade de experiência que ele recebeu. Ele estava na metade da terceira evolução. Ele esfregou o queixo e pensou em sua expedição. Se tudo corresse bem na Floresta da Luz Eterna, Souta adivinhou que ele vai subir de nível 2 ou 3 vezes naquele lugar. Se ele tivesse tempo suficiente e ficasse lá por 2 meses, então ele tinha certeza que ele seria capaz de alcançar o nível 40, o ponto de virada de cada monstro. Mas Souta não tinha um plano de se cultivar por 1 mês. Ele era uma pessoa gananciosa. Só experiência não era suficiente para ele. Ele queria ganhar pontos de habilidade e pontos de atributo livre ao mesmo tempo. Bem, é verdade que ele seria capaz de subir mais rápido se ele ficasse na Floresta da Luz Eterna e moer experiência lá, mas seus pontos de habilidade ficariam estagnados. Se ele fizesse isso, Souta não deveria ter deixado o cemitério amaldiçoado. Ele deveria ter ficado lá e caçado os incontáveis mortos-vivos lá. Os pontos de habilidade eram importantes, pois poderiam nivelar suas habilidades e promover sua classe. Se ele ficasse no cemitério amaldiçoado, ele não seria capaz de promover sua classe para mago de rank 3, pois a única coisa que ele ganharia lá era experiência. Ele não seria capaz de lutar contra as pessoas com um nível maior do que ele. Ele estaria tendo problemas para lutar contra alguém próximo ao seu nível. Uma missão era muito importante no jogo chamado Battle Worlds Online. Pessoas que só matavam monstros para subir de nível não seriam capazes de lutar contra os jogadores que estavam explorando as diferentes funções do jogo. A única coisa que eles podiam se gabar era o seu nível alto. Seus atributos gerais eram baixos, pois os outros jogadores de seu nível tinham habilidades de classe superior e nível alto. Souta fechou os olhos por um momento antes de abri-los mais uma vez. Ele se levantou e deu um soco no ar. Ele seguiu-o dando outro soco. Sua voz. Sua voz. Nada mal. Ele podia sentir que estava bem e poderia lutar contra alguém no seu nível. Saber disso foi o suficiente para ele. Ele então esticou seu corpo enquanto olhava para a interface em sua visão. Ele usou as 2 cartas aleatórias sem hesitar. Uma carta aleatória se transformaria em qualquer outra carta aleatoriamente. Depende da sorte de uma pessoa se ela receberia uma boa carta ou uma carta ruim. Usar as cartas, e Souta murmurou, e 2 cartas diferentes apareceram em sua visão. Cartão de habilidade de domínio negro X1. Carta de experiência I200K X1. Essas 2 cartas apareceram. Souta ficou decepcionado com o que conseguiu. Ele rapidamente usou a carta de experiência I200K e ouviu um som em sua mente. Jin. Você subiu de nível. Você ganhou 2 pontos de atributo livre. Você ganhou 1 ponto de habilidade. Atributo de força aumentou em 15. Os atributos de agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 10. Oh! Eu subi de novo, e Souta ficou um pouco surpreso com isso. Ele olhou para a barra de experiência no canto de seus olhos. Ele viu que não estava imaginando coisas. Ele realmente subiu para 31. Ele tinha 2 subidas de nível em seu sistema, então ele precisava subir para 38 antes de usar essas cartas de nível para cima. Havia diferentes tipos de carta de experiência, mas Souta ainda preferia o carta de subida de nível em vez do carta de experiência.
Se ele ainda fosse alguém preso no nível 10, então isso carta de experiência iria ajudá-lo muito melhor do que carta de subida de nível. Havia carta de experiência em 200 mil, carta de experiência em 300 mil, carta de experiência em 500 mil, carta de experiência em 1 milhão, e por último carta de experiência em 5 milhões. Se ele pudesse puxar a carta de experiência em 5 milhões, então por que não? Souta receberia com prazer, mas o resto. Além de que era extremamente difícil conseguir aquela carta de experiência em 5 milhões. No jogo, nem mesmo uma vez ele conseguiu adquirir tal carta. Capítulo 213 e visita. Carta Domínio Negro. Uma utilização foi a outra carta que Souta recebeu. Domínio Negro era um feitiço de Tier 3 que a oficial de 6 círculos Freus usou na batalha. Era uma enorme bola negra que dispara raios em direção ao alvo. Isso o ajudará quando ele estiver em perigo. Apesar de não poder usar sua mana, Souta ficou satisfeito com o aumento de suas habilidades gerais. A maioria de suas habilidades subiu de nível depois de lutar contra os oficiais de 6 círculos dos pecados capitais. Souta decidiu que não usaria as cartas de nivelação de habilidade por enquanto. Ele as usaria depois de se tornar um mago de batalha. Ele só precisava de 2 pontos de habilidade e ele promoverá sua classe para mago de batalha. Agora é hora de se preparar para a expedição na Floresta da Luz Eterna, uma das maiores florestas de todo o continente. A floresta que abrigava vários lordes monstros poderosos. Ele sabia que aqueles lordes monstros não fariam um movimento a menos que ele os provocasse abertamente. Ele conhecia os limites de sua força, mesmo que ele bagunçasse por lá. Os lordes monstros nem se importariam com ele. O poder que ele possuía nem mesmo incomodaria aquelas criaturas poderosas. Na frente deles, Souta era apenas um goblin fraco. Ele fechou os olhos e sentiu a espada Vajrasaya no canto de seu quarto. Ele estava conectado a esta espada para que pudesse senti-la mesmo que estivesse longe. Ele também poderia controlar usando sua energia, mas agora, ele não tinha nem mesmo um fragmento de energia em seu corpo. Parece que Saya ainda estava dormindo. Não se passou um mês desde o incidente no Ducado de Fersh. Mas parece que muito tempo passou por causa das coisas que aconteceram nas últimas semanas. Souta esticou o corpo e abriu o guarda-roupa. Ele vestia uma camisa preta normal e Lumilia entrou na sala com comida nos braços. Aqui, eu preparei isso. Espero que seja adequado ao seu gosto. Lumilia disse enquanto colocava a comida na mesinha do canto. Obrigado, e Souta disse enquanto se sentava e começava a comer a comida que ela preparava. Lumilia apenas o observou comer a comida com uma expressão gentil no rosto. Então, uma lembrança passou por sua mente. Oh! Souta virou a cabeça e perguntou: o que houve, Lumilia? Eu esqueci que Cluster está dormindo lá embaixo. Lumilia se levantou e desceu apressada. Vou acordá-la. É hora do almoço, então ela deveria comer também. Cluster está aqui. Ela deve ter ficado entediada na residência de Lumilia. Souta murmurou antes de balançar a cabeça e voltar a comer sua comida. Já se passaram alguns meses desde que ele conheceu Cluster na Floresta Desolada. Ele ainda não tinha ideia de por que aquelas pessoas a estavam perseguindo e qual a sua conexão com o futuro evento deste mundo. Havia muitas variáveis desconhecidas neste mundo que ele ainda não conhecia. Depois de alguns momentos, ele ouviu a voz alta de Cluster. Irmão Souta! Cluster gritou enquanto corria em direção ao quarto de Souta. Não corra, Cluster! Lumilia disse a Cluster. Cluster chegou ao quarto de Souta e ela olhou em volta. Quando ela viu Souta no canto, ela rapidamente saltou em direção a ele dizendo: Irmão Souta! Souta moveu rapidamente seu corpo para o lado e a segurou. Sua refeição cairia se Souta não movesse seu corpo. MNNNN. Cluster esfregou as bochechas dela em seu peito.
Solta olhou para ela com um sorriso no rosto enquanto esfregava as suas costas. É difícil imaginar que Cluster o abraçaria quando a conheceu naquela época. Naquela época, ela desconfiava dele e não queria falar com ele, mas agora. A diferença era grande. Ela se aproximou dele a ponto de pensar nele como seu irmão verdadeiro. Cluster, Solta não está totalmente curado, então não faça isso, e Lumilia disse assim que viu Cluster abraçando Solta com força. Tudo bem, Solta disse enquanto olhava para Lumilia com um sorriso irônico no rosto. Cluster virou a cabeça e olhou para Lumilia. Veja. Até o irmão Solta disse que está tudo bem, então por que você está me impedindo, irmã Mila? Lumilia ficou sem palavras quando ouviu as palavras de Cluster. Brian, Lynn, Alice, Eugene e Brando chegaram à casa de Solta depois da aula. Eles ficaram surpresos ao descobrir que Solta estava acordado. Os especialistas disseram que Solta só acordaria depois de 1 ou 2 meses, mas ainda assim acordou. Ninguém sabia que a capacidade de recuperação de Solta aumentaria 5 vezes quando ele estivesse descansando ou dormindo. Estou feliz que você esteja bem, Solta, disse Lynn com um suspiro de alívio. Ela ficou preocupada com ele quando ouviu do professor Bargan que Solta estava em um estado grave. Ela não conseguia nem dormir bem quando pensava sobre sua condição. Por isso ela sempre vinha à casa dele para cuidar dele. Lynn e Lumilia foram as que cuidaram dele enquanto ele esteve dormindo. Brian, Alice, Eugene e Brando só o visitavam todos os dias para verificar sua condição. Brian até queria ajudar as duas, mas não sabia o que fazer. É por isso que Lumilia e Lynn o rejeitaram quando ele se ofereceu para ajudar Solta. Oh! Você está acordado, Solta? Você sente alguma coisa em seu corpo? Brian perguntou a Solta sem se importar com as pessoas ao seu redor. Sim, estou bem agora. Solta acenou com a cabeça para Brian quando ele se sentou em sua cama. Yuko, que estava ao seu lado, colocou a cabeça em seu colo. Ela olhou para Solta pedindo-lhe um cafuné. Solta sorriu gentilmente enquanto acariciava sua cabeça. Uma vozinha satisfeita escapou da boca de Yuko enquanto Solta acariciava sua cabeça. Ela fechou os olhos e gostou dele acariciando-a. Ela não se importava com as outras pessoas nesta sala. Tudo o que ela sabia era que Solta só iria acariciá-la. Só ela tem esse direito, nenhuma outra criatura, exceto ela, poderia fazer isso. Lynn olhou para a aparência confortável de Yuko antes de virar para a mão de Solta. Ela queria que Solta fizesse isso com ela também, mas não teve coragem de dizer. Eu também, quero que o irmão Solta me acaricie também. Cluster abriu a boca enquanto levantava a mão esquerda. Sem esperar pela resposta de Solta, ela pulou em sua direção, mas Brian estendeu a mão e a pegou no ar. Não incomode Solta, tenho algo a dizer a ele. Vou fazer carinho em você, se quiser. Brian disse a Cluster antes de concentrar sua atenção em Solta. Lumilia, Alice e Brando se viraram para Brian se perguntando o que ele queria dizer. Pelo olhar de Brian, eles poderiam adivinhar que era algo importante. Mas eles estavam falando sobre Brian. Seu pensamento era diferente deles. Solta também olhou para Brian com pontos de interrogação em sua cabeça. Você disse que está bem, então vamos lutar. Eu quero testar o meu progresso contra o seu. Brian disse em voz alta. Todo mundo não esperava que ele dissesse algo inútil, mas isso e o que eles poderiam esperar de Brian. Eles não tinham nada a dizer sobre isso, pois o olharam com uma expressão vazia. No momento não. Tenho muitas coisas a fazer, por isso vamos adiar. Solta balançou a cabeça e recusou o pedido de Brian. Por quê? Brian olhou para ele com uma expressão triste. Eu disse que tenho algo para fazer, disse Solta. Ele realmente queria testar sua habilidade de combate atual sem usar mana, mas ele precisava gerenciar suas coisas e as pessoas da corporação Lane. Brian. Pare com isso. Solta acabou de acordar e não está em condições de lutar.
Lumilia disse a Brian com raiva em sua voz. Lumilia está certa, Brian, você não deveria tentar lutar contra ele no seu estado mais fraco. Tenho certeza que quer lutar com ele em toda a sua força, mas agora não é o momento. Brando seguiu as palavras de Lumilia enquanto colocava a mão no ombro de Brian. Oh! Eu não quero lutar com Solta quando ele estiver fraco. Tudo bem. Vou esperar até você recuperar Solta. Brian exclamou com um grande sorriso no rosto. Eugene, que estava assistindo do lado, finalmente abriu a boca. Brian se tornou o top 2 do primeiro ano há 4 dias, então é compreensível que ele queira lutar com você. Ele já solidificou sua posição ao derrotar os outros top rankers várias vezes. 1. Solta ficou surpreso ao ouvir as palavras de Eugene. Ele olhou para Brian com olhos arregalados. He. Não é ruim. Solta, você é o único oponente que tenho. Brian disse com uma risada. Ele não esperava que a força de Brian já ultrapassasse o top 2 do ranking. A melhora da força de Brian foi assustadora. Isso foi talento puro, completamente diferente de Solta que depende do sistema. Bom. Solta riu levemente e olhou para Lin, Alice e Eugene. Vocês se registram como aventureiros na Vila Ibi, certo? Se vocês quiserem continuar sendo aventureiros, por que não se juntam ao meu grupo? Capítulo 214 E Portadores da Calamidade. Em algum lugar desconhecido. Um homem usando um roupão preto com um colarinho de pele vermelha. Na parte de trás do manto estava um símbolo de olho vermelho. Este era o símbolo dos pecados capitais, um dos portadores da calamidade. O homem tinha uma altura média e sua estatura era média em termos de escala humana. Seu cabelo estava bagunçado e tinha a cor uma castanha. Seus olhos castanhos estavam olhando para fora da terra, observando os movimentos de cada criatura que vivia neste lugar. Ele tinha um bigode e uma barba fina, mas parece que ele nem se importava com isso. Estava escuro e a sala não tinha luz, mas a lua brilhava como se lhe desse visão na área que ele estava observando. A brisa fria da noite soprou em seu rosto fazendo-o franzir a testa. Ele estendeu a mão e escolheu um pedaço de carne da mesa ao lado dele. Ele rapidamente colocou-o dentro de sua boca e começou a mastigá-lo. Ele era um dos altos escalões, um oficial de 9 círculos, e um dos 7 pecados capitais. Ele se chamava Skingeoragnizus, o pecado da gula dos 7 pecados capitais. A palavra gula trouxe terror ao mundo inteiro. Não só este mundo, mas milhares de submundos sabiam o que a gula significava. Skin era uma das 7 pessoas mais poderosas de sua organização. O homem que trouxe medo aos deuses e divindades. De repente alguém bateu na porta do quarto dele. Knock. Entre, e Skin disse em tom profundo. Mesmo sem olhar ao redor ele já sabia que a pessoa na porta era um seu subordinado. Seu poder e sentidos estavam acima do normal. Um homem usando o mesmo roupão preto entrou na sala. Ele inclinou-se para Skin como um sinal de respeito com o pecado capital. Mesmo sendo um poderoso oficial de 7 círculos, ele ainda não se atreveu a ficar na frente de um pecado capital. Seu status e poder eram diferentes. Um pecado capital era como um deus. Ele levantou a cabeça e viu que seu senhor estava olhando para fora da janela. Ele ainda não recebeu permissão para falar, então ele não se atreveu a dizer uma única palavra ou então ele morreria. Skin ligeiramente virou a cabeça e olhou para trás. Fale. Ele deu sua permissão ao seu subordinado. Senhor, o grupo de oficiais de 6 círculos que tinham a tarefa de obter a pedra de sangue falhou em sua missão. O oficial de 7 círculos disse com uma expressão cuidadosa. Eles falharam? Skin se virou e olhou nos olhos de seu subordinado. Sim, meu senhor. O oficial de 7 círculos acenou com a cabeça e ele engoliu com uma expressão nervosa. Eu vejo.
Eu acho que alguns grandes países os descobriram e aniquilaram, estou certo? Skin pegou outro pedaço de carne na mesa e comeu. Sim, meu senhor. O oficial de 7 círculos acenou com a cabeça. Essas pessoas são arrogantes e acreditam que nossa organização é a mais forte. Ordenei que se movessem em silêncio, mas o que eles fizeram? Eles falharam miseravelmente ao custo de suas vidas. Se nossa organização é a mais forte como eles pensavam, então não precisaríamos nos esconder. Skin disse com um suspiro. Mesmo ele, uma das pessoas mais fortes dos pecados capitais, não se atreveu a lutar contra esses grandes países abertamente, especialmente os 3 grandes países do continente Giza. Ele sabia que mesmo que sua organização pudesse lutar contra um dos grandes países, essas pessoas reuniriam pessoas de outros países para combatê-los. Significa que qualquer grande país se uniria apenas para derrubar um pecado capital. Não é hora de combatê-los em uma guerra total. Ainda precisamos observar os acontecimentos no outro continente, especialmente a terra dos demônios. Os demônios estão reunindo seus exércitos no momento. Parece que eles vão fazer um movimento desta vez. Skin murmurou em voz baixa antes de se virar. Os demônios. O oficial de 7 círculos tremeu quando ouviu seu senhor mencionar os demônios. Os demônios eram, sem dúvida, a maior força deste mundo. Eles eram a única raça que dominava um continente inteiro. Então, o que devemos fazer, meu senhor? O oficial de 7 círculos perguntou cuidadosamente enquanto dava uma olhada no rosto de seu senhor. Nós não precisamos fazer nada. Veremos como os demônios trazem caos sobre este mundo. Não sei seus objetivos, mas parece que invadirão o continente Giza. Eu vou dar-lhe uma tarefa para trazer de volta essa pedra de sangue. Skin disse com uma expressão calma. Nem os pecados capitais poderiam prever o que acontecerá neste mundo. Sim, meu senhor. Eu vou recuperar a pedra de sangue a qualquer custo. O oficial de 7 círculos acenou com uma expressão respeitosa. Ele então saiu depois que Skin deu permissão. Depois de alguns momentos, Skin apertou os olhos enquanto olhava para o horizonte. Parece que essas pessoas da vontade de Deus fizeram um tumulto no continente Giza. Mas precisamos dessa pedra de sangue, eu não tenho escolha a não ser recuperá-la. Bem, os demônios vão desviar suas atenções, então eu acho que está tudo bem. Os demônios e a vontade de Deus estão fazendo um movimento. Mas algo o incomodava, e essa era a organização chamada Zodíaco, um dos portadores da calamidade como eles. O Zodíaco estava mantendo a cabeça baixa e não se preocupou em se mostrar em público. O Zodíaco só tem 12 membros, mas o poder deste pequeno grupo os fez tornarem-se um dos portadores da calamidade. O Zodíaco fez sua última aparição há 19 anos. Naquele dia, eles trouxeram o caos para todo o continente Giza a ponto de ofenderem os 3 grandes países. O Zodíaco lutou contra os 3 grandes países e eles foram derrotados com o esforço combinado dos grandes países. O problema é que os grandes países não conseguiram matar ou capturar nenhum membro do Zodíaco. Alguns rumores dizem que o Zodíaco estava acumulando a mão de obra que eles não tinham. Eles disseram que o Zodíaco estava criando um exército para lidar com os 3 grandes países. Seus pequenos números eram uma das desvantagens do Zodíaco. Essa é uma das razões pelas quais os 3 grandes países conseguiram derrotá-los. Lin, Alice e Yujin olharam para ele com uma expressão séria depois que ouviram as palavras de Souta. Este era o plano de Souta desde o início. Suas capacidades eram muito altas para ele deixá-los ir. Ele os pegaria e os integraria em seu grupo como o que ele fez com Brian e o resto. A habilidade sensorial de Lin, a habilidade de combate de Alice, e, por último, o poder espiritual de Yujin. Ele ia lentamente mudar a ideia sobre monstros e esse era o papel de Yuko. Mas pelo que parece eles não tinham nenhum ódio de monstros como as outras pessoas. Souta só precisava de tempo antes que eles pudessem aceitar um monstro. Claro,
se alguns de seus amigos e familiares morressem por causa dos monstros, então eles não seriam capazes de ficar ao lado de Yuko. Bem, tudo depende da personalidade deles. Eu vou aceitar com prazer me juntar ao seu grupo. Na verdade, estou feliz que você me convide para participar. Lin aceitou seu convite sem hesitar. Ela queria se juntar ao grupo de Souta desde que se tornou uma aventureira. Ela queria ficar ao lado dele em suas aventuras. Mas o único problema era que ela não sabia se Souta aceitaria uma pessoa fraca como ela. Bom. Souta acenou para ela com um sorriso no rosto. Ele já sabia a resposta dela antes mesmo de fazer tal pergunta, mas ele ainda tinha que pedir a ela para evitar mal-entendidos. Ele não odiava Lin, mas também não gostava dela. Ele não tinha sentimentos românticos por ela como o que ela sentia por ele. Ele também não queria ferir seus sentimentos rejeitando-a imediatamente. Essa é a razão pela qual Souta agiu como se ele não notasse seus sentimentos por ele, mesmo que ela estivesse expressando isso a ponto de todos na classe dele saberem que ela gostava dele romanticamente. Algumas de suas colegas até o chamavam de uma pessoa densa. Se Souta fosse ter um relacionamento, então ela era uma das candidatas. É por isso que ele ainda não colocou as mãos nela. Ele também não queria tratá-la como uma prostituta do distrito da Luz Vermelha. Se realmente quisesse isso, Souta tinha certeza que poderia dormir com ela com um pouco de persuasão. Se ela mudasse de ideia sobre ele? Então, tudo bem para ele. Souta não queria alguém que pudesse facilmente mudar seus sentimentos. Especialmente se ele revelasse o fato de que ele era um monstro. Ele não queria alguém que só aceitasse o lado bom dele. Ele não negaria que estava sendo sangue frio contra seus inimigos. Ele não hesitaria em matar seus oponentes mesmo que fosse uma criança ou uma mulher. Souta virou a cabeça para Alice e Yujin. Ele não disse nada enquanto esperava a resposta deles. Depois de alguns momentos, Alice suspirou e disse: tudo bem, eu vou me juntar ao seu grupo. Claro, eu tenho uma condição. Fale, disse Souta com uma expressão legal. Ele já esperava, por isso não ficou surpreso quando ela tinha um problema. Alice cruzou os braços na frente do peito e lentamente abriu a boca. Eu quero que você me dê livre-arbítrio. Eu vou me juntar ao seu grupo, mas você não pode me forçar a fazer algo que eu não quero fazer. Ok, isso é fácil. Souta acenou com um sorriso enquanto esfregava o queixo. Ele então perguntou: mas quais são as coisas que você não quer que fazer? Diga-me com antecedência, para que eu possa evitá-las. Capítulo 215 e Dark Oculus. Estou só brincando, mas aceito sua condição, disse Souta, acenando com as mãos. Ele então voltou sua atenção para Yujin. Yujin olhou em volta e descobriu que todos estavam olhando para ele. Oh, certo? Cada pessoa aqui era membro do grupo de Souta, exceto a criança. Ele encolheu os ombros e suspirou profundamente. Tudo bem, vou me juntar ao seu grupo com as mesmas condições de Alice. Eu sou uma pessoa ocupada afinal e nem sempre poderia me juntar a você em suas missões. Bom. Eu não tenho nenhum problema com isso. Souta sorriu e acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita no rosto. Levar Alice e Yujin para seu grupo foi uma boa escolha e ele sabia que não se arrependeria. Seus poderes não são brincadeira. Eu também. Quero entrar no seu grupo, irmão Souta. Cluster ergueu a mão enquanto pulava. Ok, mas não agora. Souta acenou com a cabeça para ela antes de estender a mão e dar um tapinha na cabeça de Cluster. Por quê? Cluster gritou. Ela não queria ser deixada de fora por seu irmão e irmã. Ela não quer ficar sozinha no quarto de Lumilia por uma semana inteira. Parece que ela estava na prisão ou como uma refém. Yuko abriu ligeiramente os olhos ao sentir que a mão de Souta deixou sua cabeça. Ela olhou para cima e viu que Souta estava acariciando a cabeça de Cluster. Mu.
Ela ergueu a pata e envolveu a mão de Souta. Oh! Souta olhou para Yuko e sorriu gentilmente. Ele usou a outra mão para acariciá-la. Souta, estou pensando nisso há um tempo, e Brian disse enquanto colocava o dedo nos lábios inferiores enquanto olhava para o teto. Souta ergueu as sobrancelhas enquanto concentrava sua atenção em Brian. Ele não esperava muito, já que era Brian. Ele naturalmente reduziu sua expectativa de preparo. Qual é o nome do nosso grupo? Os outros grupos na guilda de aventureiros têm seus próprios nomes, como o Grupo Galé ou o Grupo Twisting Sand, então eu estive me perguntando por que não temos o mesmo nome legal. Brian disse com um sorriso inocente. NT, um Grupo Areia Distorcida. Agora que Brian mencionou, todos pararam e olharam para ele. Todos perceberam que não tinham um nome para o grupo. Eles apenas chamavam de Grupo do Souta. Mesmo aquelas pessoas da guilda também o chamavam de Grupo do Souta. Legal, Brian. Brando ergueu o polegar na direção de Brian. Ele também queria um nome para o grupo diferente de Grupo do Souta. Brian está certo. Acho que devemos dar um nome ao nosso grupo. Lumilia disse enquanto olhava para Souta. Ela queria saber sua opinião sobre isso. Lin, Alice e Eugene não participaram da discussão. Eles eram novos membros do grupo, então pensaram que não deveriam participar de uma reunião tão importante como esta. Eles não sabiam que Souta não se importava se eles simplesmente se juntassem à discussão ou não. Ok, estou bem em nomear nosso grupo. Souta encolheu os ombros. Ele não se importou com o nome do seu grupo. No jogo, seu IGN era uma palavra simples ou blande. Não foi bom nem mau nome para um IGN. Era um IGN médio que muitas pessoas usavam, mas ele usou a autoridade de seu avô para torná-lo seu. Claro, Souta não conseguia se lembrar. Ele usou essa palavra como seu IGN por causa da época em que ele lutou no jogo e viu a cena realista de figuras de sangue de pessoas. É o mesmo quando ele chegou aqui neste mundo. Se ele quisesse um nome legal, ele não usaria seu nome ao se nomear no sistema. Então, como devemos nomear nosso grupo? Você tem algo em mente? Lumilia perguntou a ele. Ela estava agindo como se fosse sua assistente ou secretária. Nada, vou deixar para você. Souta balançou a cabeça, pois não queria se incomodar em nomear seu grupo. Ok, eu tenho algo em minha mente, disse Brian e todos olharam para ele. Ele então sorriu e disse, de quanto ao The Greatest Fighting Group. NT, um grupo dos melhores lutadores. Ei! Esse aí não é bom Brian, Lumilia é uma maga, e quase todos aqui. Brando disse para Brian. Oh, você está certo. Então, e você? Brian assentiu enquanto olhava para Brando. Então. Dark Oculus. Bem, eu baseei no elemento de Souta. Como ele é nosso líder, acho que se encaixa no nome do nosso grupo. Brando disse enquanto se virava para Souta. NT, lente negra, lente sombria, óculos negro, etc. Não me pergunte. Pergunte à representante de classe, estou bem com qualquer coisa. Souta simplesmente encolheu os ombros antes de voltar a acariciar a cabeça de Yuko. Oh! Eu gosto. Parece legal. Parece que somos um grupo de vilões. Brian disse com um olhar satisfeito em seu rosto. Estou bem com isso, mas e vocês três? Vocês estão bem com esse nome? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou a Lin, Alice e Eugene que estavam ficando em silêncio ao lado. Eu não tenho nenhum problema com isso, então por que não? Eugene respondeu a ela. Alice e Lin também concordaram com o nome do grupo. Tep. Souta bateu palmas e chamou a atenção de todos. Ele passou o olho pelos membros de seu grupo antes de abrir a boca e dizer, de agora em diante, nosso grupo se chamará Dark Oculus. Graças à visão de Brando, todos concordamos com o nome que ele deu ao nosso grupo.
Não é nada. Só estou pensando na reputação do nosso grupo se Brian nomeasse o nosso grupo. Brando disse com um sorriso. Acho que é hora de contar a vocês nossa próxima missão. Solta acenou com a cabeça antes de olhar para Lumilia e dizer, representante de classe, não, vou chamá-la de Lumilia de agora em diante. Não é adequado para mim, o líder, chamá-la de representante de classe. Compreendo. Lumilia concordou com ele. Além disso, ela sempre quis que ele mudasse o jeito de como a chamava. Não seria um problema, Solta chamar seu nome diretamente. Ótimo. Lumilia, informe-o sobre nossa próxima missão. Solta disse a ela. Ele já explicou a ela seu plano após sua conversa com Jimmy, então ele vai deixar a explicação para ela. Antes que Lumilia pudesse dizer qualquer coisa, Cluster reclamou. Irmão Solta. Você vai me deixar aqui de novo. Eu não quero isso. Eu quero entrar no seu grupo. Cluster reclamou com ele. Solta olhou para ela e garantiu, não se preocupe, vamos trazê-la. Mesmo? Cluster olhou para ele com estrelas em seus olhos. Sim, eu prometo que vamos trazer você. Solta acenou com a cabeça para ela. Iai ai. Cluster pulou de felicidade. Ela não queria ficar aqui sozinha, então ela estava feliz por poder se juntar ao grupo. Isso está realmente certo? Lumilia perguntou a Solta com um olhar de preocupação em seu rosto. Sim, não se preocupe com isso, Solta falou com um tom sério. Depois de dizer essas palavras, Lumilia não perguntou nada ao ouvir seu tom. Ela pensou que Solta tinha um plano para manter Cluster seguro em sua jornada. Solta conseguia entender a Cluster. Ele sabia que ela estava entediada de ficar aqui sozinha enquanto eles estavam completando uma missão. Se ele não permitir, chegará um momento em que ela os deixará sem dizer nada. Além disso, ele não planeja trazê-la para a masmorra. Ele só iria trazê-la para o Império Eterno enquanto seu grupo estava completando a masmorra na Floresta da Luz Eterna. Bem, ele não disse nada sobre trazê-la para a masmorra. Lumilia explicou sobre a expedição à Floresta da Luz Eterna para Brian, Brando, Alice, Lynn e Eugene. Ela não se esqueceu de contar a ele sobre o contrato de Solta com a Corporação Lane. Lumilia e os demais deixaram a casa de Solta depois de ficarem algumas horas. Solta disse a Lumilia para enviar o relatório à Guilda de Aventureiros sobre seu grupo para que a guilda pudesse atualizar as informações de seu grupo. Com isso, Alice e o resto se tornaram oficialmente membros de seu grupo. E o nome oficial do seu grupo era Dacoculus que Brando sugeriu. Depois que eles saíram, Solta foi para o depósito, a sala onde ele estocou todas as poções que comprou lá fora. Esta sala estava cheia de diferentes tipos de poções. Ele foi até a fileira onde colocou todas as poções azuis, também chamadas de poções de mana. Um por um, ele removeu a tampa das poções de mana. Ele bebeu até não haver poções de mana nesta sala. Ele até consumiu suas poções de mana intermediárias que tinha guardado. Como não havia mais nada a fazer, Solta saiu da sala e trancou a porta. Ele sempre trancava porque não queria que Yuko entrasse nesta sala e estilhaçasse as garrafas de poção. Ele então conversou com Jimmy e pediu-lhe para entregar caixas de poções de mana em sua casa. Solta incluiu as poções de mana intermediárias em seu pedido. Ele tinha muito dinheiro no bolso, então não precisava se preocupar com sua conta. 2 dias se passaram rapidamente enquanto Solta tentava recuperar sua mana, mas ele descobriu que 2 dias não eram suficientes para recuperar completamente sua mana. É hora de conhecer essas pessoas da Corporação Lane. A expedição para a Floresta da Luz Eterna vai começar. Mal posso esperar para terminar meu brinco de grau universal. Solta disse com um sorriso malicioso enquanto alongava o corpo. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet, acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.